Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Com o jovem de hoje, essa nova geração. Antigamente, havia grande respeito pelos mais velhos, havia costumes que não eram quebrados, de educação, de se comportar perante as pessoas, na sociedade. Antigamente, havia algumas coisas que hoje não é mais vergonhoso. Havia modos e costumes, e se perdeu isso com o tempo. O que era feio passou a ser bonito, o que era estranho passou a ser normal. Não sei o que levou a sociedade a entrar nesse colapso, mas nunca houve tanta procura por psicólogos e psiquiatras de uma geração igual a essa. Uma geração que não sabe ouvir o não consegue administrar os seus sentimentos quando são frustrados e tem o hábito de colocar a culpa em alguém. Nunca assume a culpa. Só aceita quando as coisas vêm para o seu próprio bem, um egoísmo fora do normal. E os pais não são nada mais do que pessoas que os sustentam. Se você reparar, em qualquer lugar que você for, numa reunião de família, são poucos os jovens que pedem bênçãos para o mais antigo, seja para o tio, seja para o pai. E isso é uma falta de respeito. Você, de uma forma indireta, não vê aquela pessoa mais como uma autoridade, como alguém que você possa esperar aprender algo. A internet, ela tem dois lados, né? Ela tem um lado da informação, que você consegue adquirir qualquer coisa pela internet, mas também ela traz muitas informações falsas e erradas. E aí, como saber se você está adquirindo uma informação certa ou errada? Mesma coisa trazemos para o Evangelho. O que você vê de debates no YouTube, de isso pode, isso não pode, mas isso é isso, mas a Bíblia fala isso, mas naquele tempo. E nós, e vou me incluir nessa, que não procura ler a Bíblia como deveria, fica perdido. Ali existe uma verdade, mas qual verdade? Quem está certo e quem está errado? E aí a gente não busca, né? Em 1 João 3,8 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Contudo, uma observação minha, muitos ainda vivem presos no pecado. As enfermidades, crises emocionais e até financeira. Por quê? Porque a ignorância espiritual aprisiona. A ignorância espiritual aprisiona. Mike Murdock disse: a ignorância é tão letal quanto o pecado. A pessoa sabe que é pecado, está escrito, mas ela não se preocupa com a consequência. Uma vez eu discutindo esse tema com um antigo pastor, meu primeiro pastor, pagou um preço pela minha vida. Por que o crente ele não tem medo, vamos dizer assim, das retaliações do pecado e tem mais medo da retaliação do inimigo, do diabo? Porque é imediato.
O diabo ele não brinca de ser diabo. E Deus ele te dá um livre-arbítrio. Fala, ó, se você fizer isso, é isso. Se você não fizer, é assim, assim. Ele é tranquilo. Só que ele é justo. Né? Então, você vê na igreja, a pessoa está anos e anos e anos e a vida não muda. Por que que não muda, cara? Por que que não muda? E aí você vai pesquisar um pouquinho mais sobre o irmão, o cara não é bom pagador, o cara não é bom de serviço, o cara não transmite algo confiável para alguém olhar para ele e falar assim, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser um crente igual a esse cara. Mas você vê isso no maçom, você vê isso às vezes no espírita, você vê até no ateu. O cara fala, eu não preciso de Deus não, preciso estar na igreja, eu faço minha caridade e tal. Uma ignorância, mas tudo bem, é o jeito dele achar. Mas hoje o crente não é bem visto. Salvo um ou outro. Por que aconteceu isso, cara? Aonde que eu quero chegar? Todo mundo fala, olha para o filho, olha para alguém e fala, você é a geração que vai suceder nós. O que vai sobrar depois que a gente for? Bons pregadores? Teólogos bons? Profetas? A igreja hoje, a igreja atual, ela tem tantos milagres como a igreja anterior, antiga, 1970, 1980? Tem constantemente pernas sendo crescendo, braço crescendo, morto voltando à vida? Tem hoje. Temos mais informações, temos como ler a Bíblia com mais frequência, mas não lemos a Bíblia. O dia hoje tem 24 horas. E aí tem o maior ladrão de todos os tempos que a gente anda com ele, que é o celular. Você passa mais tempo no celular ou você passa mais tempo lendo a Bíblia? Porque o mundo todo está ali no celular. Você tem tanta coisa interessante que ela te rouba o teu tempo. Ah, mas eu leio a Bíblia no celular. Mas não desgruda do bicho, né? Você está entendendo? Pegar essa bichinha aqui, ó, e ó, é tedioso, dá sono. Aí você põe o celular, qualquer barulhinho lá, e vai. Então, nesse tempo que a gente vive, não temos tanta dificuldade como passamos, temos muito acesso à informação, porém, a distração para o jovem de hoje é muito grande. Você tem muita coisa para fazer. Hoje aqueles que têm uma condiçãozinha, não vai na padaria a pé. É muito conforto. Eu ouvi um estudo, eu não sei te falar a fonte agora, que em 2050 para frente, as pessoas vão diminuir de tamanho, porque vão começar a se envergar, não vão ter mais músculo. É tanta conforto, tanta comodidade, que a pessoa não vai se exercitar. Eu me assustei uns dias, tem uns 2 anos. Eu dou aula no mesmo horário que um professor dá aula para criança. E ele fez uma atividade lúdica e mandou as crianças darem estrelinha. 90% não sabia dar uma estrelinha, cara. Eu parei e falei, cara, essa criança não sabe. Eu fui lá, dei uma estrelinha para um lado. Quem conseguia para um lado, não conseguia para o outro. Fazia do lado direito, do lado esquerdo. Eu assustei. No meu tempo, meu irmão, a gente corria, arrancava a cabeça do dedo, no outro dia tinha outra lá, e fazia e chup... Cara, umas crianças fracas, cara. E eu comecei a assustar. E aí a criança vem hoje crescendo fraca fisicamente e fraca mentalmente. Então, quando a gente lê aqui, ó, enfermidades, frustrações financeiras, porque hoje tudo que você faz, posta. Sua vida, não estou falando de vocês não. Sua vida está nas redes sociais. Se você não mostrar que você está em festa, que você está em churrasco, que você está viajando, tem que postar. Tem que postar. Eu vejo na academia, o cara faz assim, ó, põe ali, foto. O cara senta ali, foto. Tudo tem que ser postado. A sua vida toda está lá. E se hoje todo mundo perdesse as redes sociais? Você viu para onde que nós estamos indo? Então, o jovem hoje, cara, se nós, os mais velhos, os pregadores, não tomar cuidado, a gente vai perdê-los para o mundo. A gente vai perder, porque o mundo é o caminho largo. Aí, ó, sábado à noite aí. Quanto que era para estar essa igreja de jovem aqui? Mas chama para um churrasco. Chama para
Como é que fuma que é pendrive? Como é que é? Hã? Chama para fumar um trem desse aí. Um narguis. Vamos tomar um Teres e fumar um narguis. Como é? Roxo? Como é que chama? Roxo de tem vários. Rochers. O cara sabe, meu irmão, lota a sua casa. O exemplo, você foi pregar lá em casa, no jiu-jitsu, acabou o treino, fica, às vezes, 5 pessoas. Quantas ficaram ontem lá? Todo mundo arruma coisa para fazer, né? Então, o que está acontecendo com nós, com a igreja? Se a igreja não pegar esses jovens e trazer para a palavra, para o reino, o mundo vai ganhar. Por exemplo, hoje você sabe para onde você sabe o que você quer ser quando crescer? Já está grande? Já tem sua... Você se vê daqui 10 anos aonde você vai estar? Você se vê há 10 anos? Todos vocês se vê? E dentro da igreja, você se vê aonde? Você se vê aqui? Você se vê aí? Você se vê ali, onde o Elípio passou? Você se vê lá em cima ajudando? Você se vê aqui no púlpito pregando? Aonde você se vê na igreja? Acredito que ninguém colocou isso como prioridade, né? Eu vou ir na igreja lá, se o pastor chamar eu vou, se não... Cara, e não se preocupe, é em todo lugar. Estava conversando com o meu amigo que é da igreja, eles trabalham em célula. Eles quase que apertam o camarada para pregar e multiplicar a célula, porque ninguém quer multiplicar, todo mundo quer ir lá e só ouvir a palavra. Tem cara que já está 1 ano na célula, não quer abrir o espaço da casa dele, não quer pregar. E outra, eles dão a palavra no papel para você. Você não precisa ser igual aqui, não. Ó, prega aí algum negócio, você vai orar, você vai estudar para você vir pregar. Tudo mastigado. Entendeu? Então, o jovem hoje, se nós quisermos uma igreja com poder, nós precisamos trabalhar a base. Nós precisamos trabalhar o jovem. Precisamos fazer alguma coisa na igreja que atrai o jovem. Se você for analisar bem, se você não tiver um discernimento espiritual, é chato ser crente. O que tem para fazer? Vamos orar, vamos fazer uma vigia de madrugada, vamos louvar. Cara, isso é maravilhoso. Eu boto um louvor lá em casa, eu já quero chorar, já quero... Sabe por quê? Porque eu penso em trabalho, penso em família. Quando mediocremente eu lembro de Deus, toca tão profundo no meu coração, cara. Eu sou muito feio chorando, por isso que eu gosto de chorar sozinho. E aí eu estou em casa, eu lembro, Deus, obrigado por tudo. Aí eu começo, né? Obrigado pelo meu trabalho, obrigado porque eu sou próspero financeiramente, obrigado porque eu tenho uma saúde inabalável, obrigado pela minha família, obrigado porque eu estou conseguindo tudo que eu sonhei quando eu era criança, obrigado porque o Senhor tem me dado vitórias onde não tinha condições, obrigado porque eu estou escrevendo o meu nome na minha profissão e tudo graças ao Senhor. Mas e durante o dia? Aí o jovem hoje, com esse celular aqui, ó, vai lembrar? Não lembra, cara. Não lembra. E a igreja não está vendo isso. A igreja não acordou para isso. Vou trabalhar 3 tópicos hoje. O arrependimento é o caminho da libertação. A fé perseverante produz cura e libertação. E a obediência à palavra muda o seu destino. Tá? Vou falar um pouquinho de cada um. Eu estou meio nervoso, vocês ficam tranquilos se eu gaguejar. O arrependimento é o caminho da libertação. Em Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando o rei Davi pecou e tentou esconder, sofreu intensamente, mas quando se arrependeu e confessou, encontrou alívio, perdão e restauração. O pecado, ele suga as nossas forças, espiritual, emocional e até física. A gente pode esconder o pecado das pessoas, né? Mas o nosso Deus sabe que você pecou. Você pode esconder lá, ó. Eu estou vendo. Não adianta.
E dentro disso, quando nós pecamos, nós temos remorso ou arrependimento? Você sabe distinguir isso? O que é remorso e o que é arrependimento? Alguém quer tentar responder? Também, tá certo. Mas o remorso a gente fez, mas provavelmente a gente vai fazer de novo. E o arrependimento não, a gente se arrepende e não faz. Falando a grosso modo, a resposta dela está mais bonitinha. Então, quando você peca, todas as vezes que nós pecamos, nós temos remorso ou temos arrependimento? Se nós temos remorso, nós não pecamos novamente. Se a gente se arrependeu. Então, o cristão ele não sabe separar essas duas coisas.